Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de Logosofia. A cada sábado escolhemos um tema diferente para que você, nosso convidado, possa saber mais sobre essa, que é uma ciência muito nova, que trata de questões tão antigas quanto a natureza humana. Eu sou Márcio Caldeira e aqui comigo estão os meus amigos Rafael Godinho, o Rafis Leandro, o Fernando Corsi e o Rafael Vaz. E o tema de hoje é como alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e a espiritual. Bom, todo mundo tem uma imagem do que é a vida profissional e muitas experiências nesse campo. E no campo espiritual? O que é uma experiência espiritual? Bom, se o espírito é esse fragmento de Deus que cada um tem dentro de si, que nos impulsiona a fazer o bem, a superar nossas limitações, como é que a gente faz para que as tarefas do dia a dia, que a gente possa extrair algo delas que seja útil a essa parte de nós que permanece? Eu vou passar um vídeo aqui que vai seguir tratando dessas perguntas e peço que vocês aí assistam esse vídeo, procurando também recordar as perguntas que você tem sobre essas questões, tá bom? E aí aqui do lado tem uma aba que chama Perguntas, olha só que coisa, hein? Aí você pode ir lá e escrever essas perguntas que aparecem ou escrever outras reflexões que surgem para você, tá bom? Sempre que quiser manifestar o que você está sentindo, pensando, achando, pode usar essa aba das perguntas. Eu vou passar aqui o vídeo e peço a vocês essa atenção, como eu falei, de buscar o ponto de contato com as perguntas que vocês mesmos têm aí no interno. Se não sair o som, aparece um ícone no meio do vídeo escrito Click for Sound, é só clicar lá que aparece o som, tá bom? Depois do vídeo já volto. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está pensando? O que está sentindo? O que está sentindo? Foram com perguntas como que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. E aí, que perguntas cada um pôde encontrar aí dentro de si mesmo a respeito dessas questões?
ainda está aí dentro de cada um essa necessidade de cumprir essa finalidade essencial da existência? Que imagem a gente tem do que seja essa finalidade? E olha só, apesar da intensidade que a vida profissional pode ter, acho que a gente já entendeu, já compreendeu que ela sozinha não é capaz de preencher plenamente a vida. Como fazer para vencer essa sensação de vazio que surge justamente dessa falta de equilíbrio entre profissional e espiritual? Bom, eu gosto de pensar que a logosofia é justamente uma agência de casamento, porque em algum momento assim, a nossa natureza física se divorciou da natureza espiritual. E a vida, que devia servir para que o espírito vivesse experiências e extrair dela elementos para enriquecer sua herança, acaba sendo uma série de coisas que terminam em si mesmas e se limitam ao plano físico. Enfim, o nosso tema hoje tem a ver com essa reaproximação dessas duas naturezas. Eu pensei em organizar aqui a nossa conversa em alguns tópicos, digamos assim. Então, eu pensei que a gente podia começar assim, como cada um entrou na vida profissional, o que buscava, né? Que imagem que tinha quando começou a vida profissional. Depois, o que cada um vive nesse ambiente, né? Que experiências que a gente vive lá. E, por fim, como fazer para que o tempo dedicado a esses afazeres aí profissionais, que acaba tomando uma grande parte da nossa vida, né? Como fazer para que isso se conecte com essa vontade de se humanizar, digamos assim, né? Ser cada vez mais humano. Então, para começar, acho que o Fernando podia fazer o kick-off, né? E falar um pouco de como que ele entrou aí na vida profissional. Tá bom, Fernando? Boa tarde a todos. Bom, Márcio, minha trajetória profissional, né, ela começou muito cedo, eu tinha 14 anos por volta, mais ou menos isso. Só que em meados de 2000, quando eu tinha 17 anos, foi quando a minha vida profissional começou a ficar um pouco mais estruturada, né? Então, eu acabei abrindo uma academia de ginástica, né? Apareceu uma oportunidade para mim. E aí eu entrei nesse segmento, né? Eu estou nele até hoje, né? Só que assim, o que é interessante é que naquela época, né? Apesar de eu gostar muito do que eu fazia, o trabalho ele cumpria um objetivo fim, né? Que era eu me desenvolver profissionalmente, né? E ganhar dinheiro, né? Essas eram os meus principais objetivos, né? No meu trabalho. E aí, assim, né? Durante essa trajetória, há pouco tempo atrás, né? Algo mudou na minha forma de encarar a vida profissional, né? Então, recentemente eu estava em outro projeto, também, né? No setor de academias. Só que nesse projeto eu tinha muitas atribuições na função que eu ocupava, né? Então, eu acabei absorvendo aí muitas tarefas. Eu tinha também muitos sócios, né? Com diferentes perfis, diferentes idades, objetivos, etc. E aí, nessa experiência, algo ficou muito intenso para mim, né? Porque eu passei a ter, né, muitos problemas, né, na ordem profissional. Esses problemas passaram a fazer parte, né, da minha vida, né? Ao ponto de tomar conta dela, né? Então, os problemas tomavam uma grande proporção e me atrapalhava até na minha vida pessoal, né? Então, eu não conseguia ir para casa sem levar esses problemas, por exemplo, né? Então, o meu objetivo, né, era me livrar dos problemas, né? Então, eu queria sempre me livrar dos problemas, mas eu não conseguia, porque sempre vinham novos problemas, né? Então, isso me frustrava muito, né? Então, assim, por mais que eu tentasse, assim, né, eu não conseguia. Então, foi então que eu comecei a olhar um pouco para dentro de mim, né, e observar tudo isso de uma forma diferente. Então, assim, minha primeira descoberta foi que o problema não está fora, né, mas o problema está dentro de mim. E a logosofia acabou me ajudando bastante nesse processo, né? Eu posso citar aqui vários exemplos, né, onde ela realmente me ajudou, mas assim, para mim que foi o elo mesmo, onde eu me conectei, né, e consegui superar, né, esse desafio, foi quando eu entendi, né, que eu estou aqui para viver uma vida espiritual, né, e essa vida do trabalho, né, atuando dessa forma limitada ou física, né, ela acaba sendo complementar à vida do espírito, né? E aí, quando ela é complementar, ela também pode ser útil à vida espiritual, né? Então, assim, quando eu levei em consideração só esse conceito, esses problemas passaram a ser úteis para mim, né? Então, aí eu me coloquei numa posição de querer enfrentar todos esses problemas, né? Como uma oportunidade de evolução e não mais como algo que eu tentasse fugir.
Então, assim, com isso, né, o mesmo trabalho que antes era algo muito preocupante para mim, ele passou a ser algo assim, muito estimulante, né, desafiador, e passou a fazer parte da minha vida também. Que desafio, hein, Fernando? Entrou de cabeça em um segmento logo aos 17, seguiu nele e tudo mais. Cara, eu com 17 eu nem sabia qual graduação eu queria fazer, né? Acredita? Eu sabia que eu queria muito engenharia, mas eu não sabia a ideia de qual, né? Cara, desde criança, ouvindo histórias que me contavam sobre fábricas, construções, de vários dos engenheiros que eu tinha na minha família, que eram pai, primos, tios avós, eu comecei a criar um pouco de amor aí à engenharia, né, digamos assim. Achava incrível como essa profissão poderia fazer coisas tão grandiosas assim, que ajudavam muitas pessoas, né, solucionavam coisas para as pessoas. Eu fui cursando colégio, ensino médio e tudo mais, e cheguei ali também perto dos meus 17 anos e comecei a sentir aquela pressão sobre uma escolha de uma engenharia A ou B. Então já tinha um problema a menos, mas mesmo assim, né? E qual carreira ia seguir, ia ganhando cada vez mais força dentro de mim, né? Então, sabe aquela sensação de que era a decisão mais importante da minha vida, né? Qual engenharia eu escolher, cara? São inúmeros, desde pesca, eletrônica, etc, né? Além disso, para qual faculdade, qual tipo de emprego, era fábrica, serviço, construção? Então, diversas perguntas que pareceriam que iam definir para sempre o que o Rafael ia ser, né? E a cada etapa que passava, novas perguntas nessa índole aí de vida ou morte vinham, né? Tava cada vez mais claro, né, conforme eu fui crescendo e fui evoluindo na minha carreira profissional, que eu colocava a ascensão profissional como a coisa mais importante da minha vida, né? E seria a realização da minha vida alcançar um determinado status, carreira ou cargo, né? E comecei a notar que havia um desequilíbrio claro aqui entre esse apego total da questão da ascensão, né, e o propósito que tinha lá desde a infância de tentar ajudar as pessoas com o meu trabalho, né. Fui evoluindo bastante minha forma de pensar aqui também com os estudos da logosofia, de que eu tenho dentro de mim, aspirações muito maiores, né, do que eu tenho para realizar dentro desse mundo, né, e que o trabalho é só uma parte desse todo. Godinho, eu assim, me identifico muito com o que você falou, né? E quando eu era jovenzinho, assim, também lá com 17 anos, eu também tinha essa ideia de que o vestibular era uma grande encruzilhada, assim, né? Que se eu virasse para a esquerda, a vida ia dar num lugar, e se eu virasse para a direita, né? Se eu entrasse em outra faculdade, outro curso, a vida ia dar num lugar completamente diferente, né? Então tinha, assim, um desespero, né? Puxa, tem que entrar nessa faculdade aqui e tal, né? E aí estudava muito. Então, no final, eu acabei me dedicando bastante aos estudos lá e entrei na faculdade que eu queria. Mas o que me marcou dessa fase, o Rafa está caindo toda hora aí. O que me marcou dessa fase é que, assim, olha só que coisa, eu me lembro uma vez, acho que depois de um ano, mais ou menos, eu estava naquela faculdade e eu estava numa aula que eu estava achando, assim, muito chata a aula, né? E eu tive um momento, assim, de iluminação, eu falei, peraí, mas eu queria tanto estar aqui, me custou tanto estar aqui onde eu estou. Poxa, eu tenho uma namorada, eu quero muito casar com ela. Eu quero ter uma família, eu quero ter muitas coisas, que eu quero que elas durem muito. E eu não consigo fazer com que esse meu querer aqui da faculdade dure por um ano. Eu falei, não, cara, peraí, preciso resolver esse negócio, né? Então foi engraçado que jovenzinho eu me dei conta que tinha um problema para resolver. E achava que tinha alguma coisa a ver isso de só atender o físico, que tinha uma outra parte que tinha que ser atendida também, que eu não sabia muito bem como fazer, né? Isso leva a um outro ponto, que eu achava que era bom a gente falar também, que é essa questão da imagem que a gente tem do que é a realização. O Godinho já falou um pouco disso, né? O que é uma pessoa realizada? O que é alcançar a realização profissional ou chegar a ser um ser humano realizado? Como é que esses conceitos foram evoluindo para cada um? E você aí, nosso convidado, se quiser escrever na aba de perguntas também, como é que esse conceito foi mudando para você? Fique à vontade. Márcio, é muito interessante essa pergunta, né, que você trouxe sobre o conceito de realização na vida. Eu estava refletindo e eu vi que a ideia de que eu vim a esse mundo para realizar alguma coisa, ela estava presente como uma grande força dentro de mim, lá desde os primeiros dias da minha infância, né?
de um jeito muito claro, eu sentia que aquela vida que tinha me sido dada era para que eu fizesse algo bastante especial dessa vida, né? Você já observou como é intrigante ver a clareza e a simplicidade que as crianças têm para lidar com essa realidade? Elas não têm dúvida que elas querem fazer algo muito especial dessa vida. Então eu convido, né, assim, pergunta para uma criança: o que você quer realizar da vida? A única certeza que eu tenho é que a resposta vai ser alguma coisa bem legal. Então, essa força, né, essa clareza sobre o objetivo da vida que está tão presente na criança, ela vem justamente desse espírito individual que existe dentro de nós, né? Esse espírito individual, ele se manifesta desde os primeiros dias da vida desse ser humano para conectá-lo com a grande missão que tem para realizar. E que é uma missão simples, é a missão de ser melhor a cada dia, a missão de servir à humanidade, de servir a um bem maior, usando a sua própria capacidade inteligente, sua capacidade sensível, sua capacidade espiritual, que são capacidades que devem ser aperfeiçoadas ao máximo ao longo dessa vida que vai se viver. Então, para mim, esse tem sido o conceito de realização máxima que tem me inspirado para que eu busque a fazer da minha vida uma obra constante de superação, né? Ô Rafa, mas, assim, como que, de fato, isso daí influencia na sua vida profissional? Isso é uma ótima pergunta, Rafis. Voltando lá, né, quando eu era criança, você sabe qual foi a primeira coisa que eu quis ser? Astronauta. Eu me admirava com o universo, o céu, as estrelas, né? Eu olhava para aquilo lá e eu me inquietava muito. E como os meus pais sempre me ensinaram a buscar as minhas próprias respostas, com os meus próprios recursos internos, né? Isso de fato me fez seguir um caminho de buscar responder a essas inquietudes e perguntas que eu tinha sobre a vida, sobre o universo e tudo mais, né? Então, as escolhas que eu acabei indo fazendo ao longo da minha vida, invariavelmente acabaram estando sempre relacionadas a essa busca. Eu fui fazer faculdade de engenharia de telecomunicações e, sendo bem sincero, eu não sabia exatamente o que me esperava lá, mas o que eu encontrei foram conhecimentos espetaculares sobre física, eletromagnetismo, ótica, conhecimentos simplesmente admiráveis, né, que explicavam como que aquele universo que me rodeava funcionava, né, com bastante exatidão, esse universo físico. E, ao mesmo tempo, esses conhecimentos me ofereciam analogias interessantíssimas com as coisas que existiam dentro de mim. Mas eu nunca fui aquele engenheiro super técnico, assim, sabe? Na verdade, até a parte das ciências humanas exerciam sobre a minha vida a mesma atração que a matemática e a física exerciam. Então, quando eu me formei na faculdade, permanecia muito vivo dentro de mim aquela imagem da infância, que eu tinha que realizar algo especial dessa vida. Então, eu me formei e fui buscar realizar no meu trabalho a continuidade dessa missão. E desde o início da minha carreira profissional, eu busquei me colocar em posições que sempre me expusessem a oportunidade de fazer o bem aos meus semelhantes. E o que aconteceu naturalmente foi que eu fui me encaminhando dentro das empresas que eu trabalhei para posições de gestão, por causa dessa vocação que eu tinha, essa vontade de trabalhar com pessoas, né? E sendo auxiliado pelo estudo da ciência logosófica, eu tenho vivido umas experiências muito felizes, né? Ao aprender a relacionar tudo que eu vivo lá no meu dia a dia com as coisas que existem dentro de mim, guiado por um norte central, essa missão que eu falei que estava presente na minha vida lá desde a infância, né? Tem sido e essa missão que tem sido o fim primordial da minha vida, eu tenho tido a oportunidade de aprender a relacionar tudo isso que eu vivo na minha vida profissional com essa escolha que eu faço internamente. Rafa, isso aí que você falou, de que o propósito de fazer o bem e ser melhor a cada dia é o fim primordial da vida, né? Isso daí é muito interessante, mas olha só o que normalmente acontece comigo, né? Eu tenho um propósito lá, né? Propósito de fazer algo super bacana, só que aí aparecem trocentos empecilhos. E aí parece que ao invés de eu focar no propósito,
eu vou lá e foco nas outras coisas, né? E normalmente essas outras coisas são as preocupações que a gente tem no dia a dia. Parece que é assim com vocês também? Quando a gente era adolescente, as preocupações existiam, mas parece que elas eram de outro tipo, intensidade. E aí quando a gente vira adulto, aí sim que elas vêm com força total, não é? Mas será que elas são sempre ruins? Eu acho primeiro que as preocupações, elas nos movem para fazer algo, né? A sair do conforto, e a gente se coloca em movimento para realizar alguma coisa mesmo. E segundo que eu vejo que, na verdade, o problema tá quando essas preocupações, elas ficam tão grandes que aí saem do controle e dominam a vida mesmo, né? Então, eu vejo que o segredo tá em saber como melhor lidar com elas. Muito legal, Rafiz, esses pontos, né? Essas preocupações, como lidar com isso. E como é que foi no começo da sua trajetória profissional? Como foi lidar com essa realidade? Então, quando eu comecei a tomar as decisões sobre o rumo profissional, eu não conhecia o mundo direito. Eu não conhecia o mundo externo, e aí muito menos o meu mundo interno. Então, assim como qualquer um que carece de conhecimentos, as minhas ações, elas sempre foram meio hesitantes, sabe? E aí, carente de conhecimentos, as preocupações se transformam em medos, né? E aí, quando a gente está com medo, o que a gente mais quer? A gente quer dar passos seguros, não é? E aí, olha só como é que foram esses meus passos seguros. Eu fiz administração na faculdade, mas eu fiz porque me falaram que ia ser bom para mim. Aí, no meu primeiro emprego, eu fui na empresa lá trabalhar porque um amigo meu já trabalhava lá. E aí, no segundo emprego, mudei de empresa porque um ex-colega da primeira empresa estava nessa outra. Então, decisões importantes, elas foram pautadas por escolhas efêmeras e não por buscar comparar os meus propósitos, os meus interesses e características pessoais com as oportunidades oferecidas ali pelos empregos, né? Então, como eu poderia me sentir realizado em busca dos meus propósitos se as escolhas eram tomadas meio que por um impulso às cegas? A falta de conhecimento para nortear essas escolhas, elas foram ficando cada vez mais evidentes à medida que eu internamente senti esse vazio e arrependimento pelos tantos passos errados que eu dei, viu? Legal, Rafiz. E hoje eu imagino que isso tenha mudado, né? Você esteja numa trajetória aí de transformação. Então, conta pra gente como que você tem feito para que você mude isso e realmente sinta que está realizando algo, né? Eu sofri, né? Eu sofri no passado por conta dessa falta de conhecimentos e pelas incertezas nos passos que eu queria dar. Então, hoje eu tenho certeza que colaborar com as novas gerações para que elas sofram menos é um trabalho muito nobre a ser realizado. E aí, nós aqui, por estudarmos em uma fundação, na Fundação Logosófica, a gente pode colaborar voluntariamente em diversas atividades, né? Como essa aqui, né? Esse webinário que a gente está fazendo. E uma outra atividade que eu colaboro é como docente de diversos adolescentes que, como todos nessa vida, precisam muito de conhecimentos e elementos que os ajudem a tomar as melhores decisões. Então, todo o bem que eu recebo, eu busco colaborar estendendo a esses jovens. E isso traz uma felicidade e uma realização que são imensas. Porque aí eu vejo que é uma forma de colaborar com o bem da humanidade, né, ajudando essa próxima geração a ser mais feliz. Rafiz, eu sinto essa mesma gratidão que você trouxe aqui com outro trabalho voluntário que eu também faço aqui dentro da fundação, né? E buscamos, de uma maneira bastante igual aqui, levar alguns desses conhecimentos que são super importantes para as novas gerações, também para crianças de 4 a 12 anos, né? Antes aí de entrarem na adolescência. E recentemente estávamos estudando aqui juntos os demais docentes do setor, daqui dessa colaboração, sobre como a gente leva a importância da lei de evolução, né?
E algumas outras vezes a gente levou, né, sobre exemplos da própria natureza, por exemplo, dos crescimentos das plantas, da sementinha até uma grande árvore, ou das fases das borboletas, que são conceitos e visualizações que elas têm muito claro, né? E estávamos buscando aqui quais outros exemplos, né, e até formatos que a gente poderia levar para tentar, né, mostrar isso de uma maneira lúdica ali para as crianças, né? E olha que coisa legal que aconteceu, né? Como eu tinha esse problema na minha cabeça de como levar esse conceito, né? Eu estava ali durante minhas atividades do dia a dia profissional e tive um estalo ali durante a semana, eu tive uma ideia bem legal. E olha só o que eu pensei ali, que a gente trabalhou junto com os outros docentes. Eu peguei aquele ícone do salvar do Word, sabe qual é? Aquele que também tem no Windows, etc, etc. Acho que todo mundo conhece, né? E eu mostrei para as crianças. E eu perguntei se elas sabiam que era aquilo, e todas elas sabiam, falando, isso aí é para salvar aqui dentro do computador, eu uso para salvar ali quando eu estou fazendo uma atividade do colégio e tudo mais e tal. E aí eu mostrei uma foto para eles de um disquete, que é o que colocou ali o ícone, né, o precursor ali daquele ícone. E elas não faziam ideia do que era. Foi muito engraçado ver a cara de interrogação delas. De, mas o que é isso? Uma falou que era para guardar papel, o outro falou, eu já vi isso, tinha lá numa caixa do meu pai que estava lá quando a gente fez mudança, tal. Pois bem, mostramos para ela aqui um pouco, para as crianças um pouco qual era a função desse disquete, né, que era ali para salvar umas coisas numa questão física e que foi evoluindo até hoje o que elas conhecem mais, que é o pendrive, um HD externo, etc. E mostramos até o ícone da nuvem, que todas sabem muito bem o que é a nuvem, né? E é interessante, né? E aí a gente fez uma correlação sobre, né, como as coisas continuam evoluindo, né? E que a mesma coisa acontece com elas, né? Porque elas não nascem falando, andando, sabendo amarrar os sapatos, escrevendo e aprendendo as coisas no colégio e tudo mais, né? E uma coisa que foi bem interessante que aconteceu recentemente, que você não sabe a felicidade e gratidão ao ouvir das crianças, nesses encontros depois dessa ação, de que elas aprenderam alguma coisa sobre o disquete e que quando olham lembram da questão de evolução que a gente falou. É muito bacana. Então, olha só. Você vê que a Fundação Logosófica, vou explicar aqui para os nossos convidados, né? Além de promover esses webinários que a gente está fazendo hoje, ou esses cursos e workshops que a gente faz uma vez por mês, né? Começando ali no próximo dia 5 de maio, a gente faz outras atividades e todas para favorecer o estudo e aplicação desses conhecimentos que vão nos levar a essa reaproximação das naturezas, né? E o Rafiz e o Godinho deram exemplos de outras dessas atividades que nós temos nessa fundação. E eu vejo assim como uma grande oportunidade de poder dedicar tempo regular a esse tipo de ocupação, que nos eleva, que nos enche de alegria, de estímulo. Porque as preocupações que estão aí girando no mundo, elas não são assim exatamente estimulantes, né? E é importante a gente não deixar que elas vão nos consumindo. Mas com os exemplos que foram sendo dados aqui, né? Por isso que a gente está se afastando, assim, já de cara, né, de uma ideia de que a parte profissional está de um lado e a parte da vida interna está do outro lado, assim, elas são incompatíveis, né? E essa questão de equilíbrio parece que é muito mais uma questão de encontrar a melhor forma de encarar todas as coisas, as situações pelas quais a gente vai passando pela vida, né? Até que, de alguma forma, essas coisas que pareciam opostas, elas meio que vão se coincidindo, né? Estava pensando aqui que hoje em dia todo mundo pede as coisas em casa, todo mundo em casa, né? Então a gente compra coisas e pede comida, enfim. Eventualmente alguma coisa vem errado, né? E eu pensei nisso porque, frente a algumas situações que eu vivo, eu me sinto como alguém que recebe uma entrega assim no delivery, olha para aquilo e fala assim, não, cara, não foi isso que eu pedi, não. Dá para trocar isso aqui, né? Eu queria uma outra coisa. Então, tem o pessoal aqui escrevendo o que queria quando começou a vida profissional, que imagem que tem da realização, né? E aí, a vida nos cria umas situações... Poxa, eu não queria viver isso aqui não, né? Tem coisas que, de fato, você pode se organizar para não viver. Mas tem muitas coisas que não. Você vai receber um pacotinho lá e a única alternativa, opção que você tem é como você vai viver aquilo, né? Como fazer para que aquilo cumpra uma função na sua vida. Muito legal isso, Márcio. Essa questão de escolher, né, como a gente pode enfrentar algumas coisas, né? Algumas coisas a gente pode enfrentar, escolher enfrentar e outras não, né? O meu ponto é justamente nas coisas
que nós não conseguimos, né, ou não podemos escolher, né, se a gente pode enfrentar ou não. Então, assim, quando eu coloco, né, o desafio, né, de prática, de encarar as coisas que nós não escolhemos viver, como você disse, né, como uma oportunidade de eu me tornar um ser melhor, é muito legal porque, assim, eu passo a ser grato também, né, a tudo que possa aparecer no meu caminho. Então, eu posso ser grato a coisas boas, obviamente, né, e coisas aparentemente ruins, né. Então, essa gratidão também me faz bem, né, quando eu consigo olhar a vida dessa forma, né. Então, assim, com isso, eu consigo ser muito mais confiante em qualquer decisão que eu tenha, né, porque eu acabo elevando os meus objetivos, né, e aí eu passo a ficar muito mais alinhado com as próprias leis da criação, né, as leis de Deus. Então, assim, quando eu estou alinhado com essas leis, né, eu tenho convicção e coragem para qualquer tipo de desafio, né, parece mesmo que eu estou, assim, protegido mesmo, né, quando eu estou atuando dessa forma, né, tem algo maior, né, me impulsionando aí, eu fico muito mais confiante. Então, assim, o mais legal de tudo isso é que quando eu levo essa vida espiritual para o trabalho, né, e quando eu consigo efetivamente praticar isso, né, eu tenho uma sensação, né, no meu interno de realmente estar cumprindo uma função relevante na minha vida, né, muito além dessas atividades rotineiras do trabalho, né, e eu estou fazendo de alguma forma o bem pelo bem, né. E aí também eu acabo combatendo o mal, né, que está dentro de mim, quando eu estou consciente. Então, assim, eu passo a ter vistas, né, para todo desafio que apareça para mim, acaba sendo uma oportunidade, né, e aí tudo que eu passo a fazer, né, seja algo do meu interno, né, algo com estímulo, né, e não algo mais por necessidade. E aí eu acabo, assim, ampliando e consigo mesmo unificar as duas vidas aí, como o Márcio bem colocou. Mas, Fê, você falou em ser grato a coisas aparentemente ruins. Como que é isso aí? Como é que tem sido essa relação sua com essas coisas ruins? Então, Rafis, é bem legal isso, né? Porque esses problemas, né, que nós não conseguimos evitar, eles sempre vão existir, né? E da mesma forma, eu não vou conseguir fugir deles, né? Só que, assim, se o meu trabalho ele passa a ser parte e também um campo experimental para mim, né, dessa minha nova vida que eu escolhi viver, a minha relação com os problemas que passam a se tornar menores, né? Eu enxergo eles de uma forma menor. Né? Então, o problema ele passa a ser um meio, né, para eu ser um ser melhor, e não necessariamente o fim. Então, assim, vou tentar dar um exemplo aqui. É a mesma coisa que eu estar com um copo cheio de água, né? E aí o copo, o recipiente, é a minha mente, né? E a água são os meus problemas. Então, a minha mente, ela está transbordando de problemas. Então, eu fico sobrecarregado com isso. Quando eu olho para essas vistas, de eu tornar esses problemas como uma oportunidade de eu me tornar um ser melhor, né, isso muda. Então, eu posso olhar para uma jarra, por exemplo, muito maior que o copo, como sendo essa minha nova vida, essa minha nova mente conectada a essa vida espiritual. Quando eu pego o copo, né, cheio d'água e despejo nessa jarra, o volume de água que está na jarra é o mesmo do copo, não mudou nada. Ou seja, os problemas permanecem o mesmo. Só que a minha capacidade de encarar as coisas está muito maior, né? E eu posso preencher essa jarra com muitas outras coisas e não só com os problemas. Então, é mais ou menos isso, né? Mas, assim, falar é fácil, né? Mas para que isso efetivamente aconteça, eu tenho que estar muito atento todo dia, fazer um grande esforço e ter um propósito muito firme, né? Então, assim, todos os dias eu tento me recordar logo cedo desse propósito, de encarar tudo como uma oportunidade e não de me livrar dos problemas. E aí a minha mente acaba ficando atenta, né? Então, isso pode ser desde um problema muito grande, né? Uma decisão, algo muito relevante, como um problema simples. Então, engraçado que quando eu estou atento, eu vejo várias oportunidades de me tornar um ser melhor. Então, dá um exemplo bem comum, assim. Quando alguém me trata mal, de forma agressiva, ou fala algo que eu não gosto, etc., se eu não estou com essa consciência, eu não estou atento, logo eu vou reagir, né, da mesma forma, da mesma moeda. Só que, assim, quando eu estou com essa atenção que eu falei, eu não torno isso como algo para eu devolver e me livrar. Eu torno isso como algo para eu me superar. Então, eu cultivo, por exemplo, a tolerância. Não, deixa eu me acalmar, entender e ver o lado da outra pessoa. Né? Então, esse é um exemplo claro, né? Quando a gente consegue fazer isso, eu me sinto muito bem, né? Muito feliz, e eu passo com a mente a ter um problema e tornar isso como uma oportunidade de superação. Né? Então, assim, e essa felicidade, né, que eu sinto quando eu consigo mesmo realizar isso, né, é algo muito grande, assim, né, e eu posso, assim, essa oportunidade de eu ser um ser melhor e sair feliz de uma experiência aparentemente ruim, né, então é algo bem relevante, assim, para a minha vida. Muito legal isso aí, Fê.
E olha só, eu vivi algo bem parecido até recentemente. Eu vivi uma situação em que a preocupação ela tomou conta da minha vida, né? E aí me fez ficar cego pro resto das coisas, não via mais nada. Eu tenho um comércio e um funcionário de grande confiança. Mas aí, devido a algumas circunstâncias alheias, ele estava chegando com atraso no trabalho, né? E isso criava algumas dificuldades. Aí alguns meses se passaram nessa condição, e enquanto o tempo passava, eu só lamentava. A preocupação, ela já tinha então se transformado num problemão, tinha tomado a minha vida, e eu estava só no aguardo de que as próprias circunstâncias encaminhassem os fatos na direção que eu queria, né? Então, eu estava ali numa posição passiva, sem saber o que fazer, às escuras mesmo. Mas, felizmente, eu vejo que o conhecimento ele se apresenta como uma luz. Ele vem, ilumina a nossa mente e nos auxilia nessa busca pelas respostas, pelas realizações, pela felicidade. E um dos primeiros ensinamentos da logosofia que me chamou a atenção, desde o começo, assim, ele diz que a gente não deve colocar a vida dentro dos problemas, mas sim os problemas dentro da vida. Isso é interessante, hein, Rafis? Mas como é que faz? Porque tem uns problemas. Como é que faz para a gente, como você falou, evitar que os problemas fiquem maiores que a vida, né? Como é que isso ajudou você a encarar a situação de uma outra forma? Então, Márcio, o que acontecia antes é que eu me deixava levar por pensamentos pessimistas, pensamentos que me sugeriam que seria daquele jeito ali que estava acontecendo e pronto. E quando eu tentava conversar com o funcionário, saíam só palavras mais ríspidas, carregando ali todo o peso daqueles pensamentos negativos que tomavam minha mente. E aí, como que alguém vai ser feliz ou tomar boas decisões assim? Né? Acho que não tem como. Então, ao longo de dias, eu fui buscando observar mais e ver o que está se passando dentro de mim, né? E buscar selecionar mesmo esses pensamentos. Aqueles ruins, aqueles pessimistas ali, eu percebi ali que eles não iam me ajudar. Então fui buscando os bons, como por exemplo, pensamentos mais conciliadores, mais serenos, vendo também que a situação ali, ela requeria paciência, porque não ia mudar os fatos do dia para a noite, né? A gente quer que seja assim, mas não é. E o interessante é que essa mudança de posição, aos poucos, foi refletindo no outro. E eu vi nele surgindo iniciativas, ideias que pudessem colaborar com a nossa situação aí. E no final, partindo dele, a gente chegou num ponto que foi melhor para nós dois. Então, todos nós temos essa parte espiritual, essa que busca fazer o bem, evoluir e se conduzir por caminhos mais elevados, né? Então eu vejo que a gente tem uma escolha mesmo. Ter essa parte espiritual presente em todas as circunstâncias das nossas vidas, inclusive, claro, né, a profissional, ou a gente pode seguir só vivendo pro externo mesmo. Rafis, também entendo aqui que essa mudança de posição é uma verdadeira chave para a gente compreender um pouco melhor essa real realização da nossa vida, né? Eu também senti bastante a importância desse conceito dos problemas na vida, né, com algo que eu vivi aqui que é parecido com o que você relatou agora, né? Antes da pandemia, eu estava extremamente confortável, convicto, que estava tudo bem no meu profissional, na vida, etc. E bastante realizado aqui com o que eu estava desempenhando, principalmente no aspecto profissional, né? Só que nessa nova realidade virou tudo de cabeça para baixo, né? Foi home office, mudanças de prioridade, o Márcio trouxe aqui de tudo por delivery, né? E aí no profissional, projetos totalmente novos, atenções novas urgentes que a gente precisava montar e tudo mais, né? E acredito que muitos aqui também viveram situações semelhantes, certo? Mas depois de alguns meses, né, dentro desse contexto, por mais que essas atividades novas, essas situações eram até desafiadoras, interessantes, eu estava gostando bastante, eu comecei a me sentir um pouco mais desmotivado, sem energia. Parecia que algumas das situações do trabalho me consumiam demais, assim, a minha energia estava, tipo, esgotado,
né? Alguém também sentiu alguma coisa parecida, né? E por muito tempo, né, ali dentro desse contexto, eu tinha certeza que a culpa dessa condição era essas gigantescas mudanças que tinham acontecido tudo fora, né? No ambiente, das mudanças profissionais, etc, etc, né? Eu comecei a culpar a situação, o delivery que chegava errado, algumas dificuldades, porque as outras pessoas também começaram a sentir assim e estavam tendo problemas de relação, porque, estava muito claro, o problema é essa mudança toda, né? E como você, Rafisto, relatou, eu estava muito focado aqui nos aspectos externos, né? Então, a gente fez um estudo e eu comecei a reparar um pouco melhor sobre essa chave, né? De começar a observar um pouco melhor para dentro e conseguir perceber que eu estava colocando minha vida nos problemas, né? Comecei a observar que todos esses problemas estavam tomando controle total da minha vida. Ações, formas de agir. Tinha, igual a você, em mente esses pensamentos pessimistas, essas rispidez que saíam, né? Então eu precisei, né, parar, refletir, e é uma coisa constante, né? Eu ainda faço isso porque não é todo dia que dá certo, né? Mas eu precisei mudar a forma de encarar e lidar com esses problemas, né? Minha vida era muito maior do que só essas questões da situação ou dos problemas profissionais, né, que apareciam ali. Então eu comecei a cultivar com muito mais atenção a minha paciência, né, e serenidade onde surgiam novos problemas, novas situações de críticas aqui, né, que estavam acontecendo com bastante frequência. E eu pude notar que aos poucos, né, eu comecei a ter uma impressão que esse peso, sufoco e falta de energia dava muito mais espaço para tranquilidade e felicidade em cada momento do dia a dia, né? E isso foi interessante, que não foi só no trabalho. Eu comecei a reparar isso em todos os outros aspectos da minha vida também, né? Muito legal. Eu estava falando antes também sobre como que a busca na realização da minha missão vem pautando as escolhas que eu venho fazendo na minha vida. Mas falando assim, pode até ficar parecendo que tudo que eu vivi foram 1000 maravilhas, né? E o fato é que eu só consigo traçar hoje essa linha que conecta a minha trajetória que eu vivi na minha vida inteira com aquela ideia lá atrás de querer fazer da minha vida algo muito especial, né, quando eu era criança. Só consigo fazer essa conexão hoje porque eu vivi muitas lutas internas ao longo desse caminho. São exatamente essas lutas que vêm me oferecendo a oportunidade de fazer a opção pela forma como que eu quero viver a minha vida. Então, enquanto eu ouvia, né, o relato aqui de cada um, eu fui observando o quanto que essas mesmas circunstâncias, elas também acontecem no meu dia a dia, né? E a tremenda diferença que faz a forma como que eu me coloco diante de cada uma dessas circunstâncias. Porque se o que eu me propus realizar é o bem ao semelhante, é o aperfeiçoamento do meu próprio ser para condições mais elevadas, necessariamente eu preciso vencer tudo aquilo que existe dentro de mim e que me impede de me elevar na direção da conquista dessa condição mais elevada, né? Eu vejo assim que muitas vezes eu acabo me colocando na posição de achar que eu não tenho que mudar. E essa posição, ela é extremamente perigosa, né? Eu diria que é a posição mais perigosa que existe contra esse meu propósito de evolução. Então, o meu esforço todo deve ser sempre esse, de encontrar o que eu preciso mudar dentro de mim, igual todos vocês estavam trazendo, né? E assim, quando a gente parte dessa perspectiva interna, dessa nova perspectiva interna, o desafio do trabalho, aquela pessoa que tira do sério, deixa de ser um problema e se torna grande oportunidade para que eu possa praticar essa mudança de mim mesmo, né? Isso é muito bacana. No começo a gente estava falando sobre as escolhas, né? Como a faculdade que vai fazer ou a profissão, né? Mas essa escolha que você está falando aí, Vaz, parece que ela é realmente a que importa, né? No final, como fazer para que a gente não viva a vida fora de si mesmo? Né? Como fazer para vincular isso que nos rodeia, né, às necessidades internas? Né? Parece que essa é uma questão chave aí. Acaba se tornando um exercício diário, né, Márcio?
são tantos pensamentos que estão presentes no ambiente mental do mundo que a gente vive, né? E esses pensamentos estão sempre querendo puxar a gente para fora, né? Sempre vem aqueles pensamentos jogando a gente para fora da gente mesmo. Eles querem manter a gente vivendo tudo na imediação da nossa própria consciência. E acaba sendo muito fácil, sendo bem sincero, a gente se esquecer, né? Eu esqueço o tempo todo que eu estou realizando alguma coisa maior e esqueço disso e volto a viver distraído pelas circunstâncias do meu dia a dia. Então, o exercício diário que eu estou me referindo é esse, de estar sempre atento aos movimentos mentais, né? De não deixar que esses movimentos mentais tomem o controle da minha vida, né? E, ao contrário, deve ser a minha consciência que esteja sempre controlando a minha mente e tudo que acontece nas imediações e no centro dessa mente, né? O que eu tenho experimentado, tentando alcançar, é que esse domínio é a realidade, que eu tenho tentado, o que eu tenho experimentado, né, ao tentar conquistar esse domínio dentro de mim, é uma realidade em que eu vejo que eu falho muitas vezes, né, e muitas vezes eu sou vencido, mas pelo menos eu já começo a conseguir perceber o que está acontecendo na minha mente, o que está acontecendo dentro de mim, né, e aí, a partir dessa observação, eu tenho, então, a oportunidade de tentar voltar sempre esse movimento mental, voltar para dentro, né. Eu poderia falar horas e horas aqui sobre todas as experiências que eu vivo todo dia, né? Todo dia nessa luta, mas eu acho que não vem ao caso, né? Eu penso que o mais importante, assim, que eu queria compartilhar é que existe um caminho para alcançar aqueles grandes propósitos de vida. E esse caminho é um no qual eu consiga conectar tudo que eu vivo por um único fio. Esse fio que parte do meu próprio espírito, vai enlaçando cada uma das experiências que eu vou vivendo, na medida que eu me esforço para trazê-las para o meu interno, para trazê-las para dentro da minha própria consciência, tudo que eu estou vivendo em cada uma das experiências que eu estou exposto. Então, isso que eu tenho experimentado. E no campo profissional não é diferente, né? Muito bacana, Vasco. Acho que a gente tem, no final, a grande opção é assim, eu vou encarar a vida como uma série de atividades, uma experiência externa, que acontece só fora de mim, eu posso fazer isso, aí eu vou ter uma forma de vida. Agora, se eu consigo me convencer da realidade de que a vida é uma experiência interna, aí eu vou ver outras experiências, né? Vou ver uma outra forma de vida. E aí tem a ver com achar esse fio que você falou aí do espírito, né? Lá no trabalho a gente passou por uma situação muito complicada, né? Um problema que ia ter, assim, consequências muito graves para a empresa. E no começo, a tendência é você devolve aí o problema, né? Não quero esse negócio aqui para mim, não. Aí, com o tempo, o time foi trabalhando e a gente viu, não, a gente vai resolver isso, né? Em paralelo a gente perceber que ia resolver, eu percebi, através desse problema fora de mim, da empresa, um problema muito sério dentro de mim, que tinha até a ver com a causa do problema fora, sabe? E aí eu vi que tinha duas opções. Eu poderia não mudar e o time ia resolver o problema. Essa era uma situação. Só que aí, aquele problema ia ficar dentro de mim. Eu ia viver aquilo de novo. Falei, não, o melhor é, antes que esse problema fora acabe, eu aproveite e resolva o problema dentro. Assim, olha que engraçado. Uma coisa que eu queria me livrar, eu queria abraçar o problema, porque de verdade, uma forma de eu resolver uma questão que vai me causar muita dificuldade se eu não resolver, né? Então, assim, leva a pensar mesmo que os problemas podem ter muitas soluções, mas a que mais me interessa sempre é a que me permite me superar. É bonito falar isso assim, né? Quero ser um ser humano melhor, né? Mas a forma de praticar isso, assim, frente ao que você vive, é deixar essa posição de querer que o problema seja devolvido, que o cara que eu acho chato mude. E eu falo assim, mas espera aí, gente, como é que eu mudo a partir disso que está acontecendo fora de mim, né? No meu campo profissional, tem um ciclo básico lá, o time comercial vende um negócio, o time de projeto se entrega, o time de suporte mantém,
né? E vai acontecendo isso aí tudo fora de mim. Mas o que disso fica na minha vida? Né? Quem é que está empenhado em fazer que, enquanto essas coisas todas acontecem, eu vá me tornando um ser humano melhor? A empresa não está, o mundo não está organizado para isso. Quem tem que se organizar para isso sou eu. Né? E se eu não me organizo para isso, é uma série de redemoinhos lá me levando para lá e para cá, né? Sem nenhuma direção. Então existe aí esse esforço, né, que cada um tem que fazer de se convencer que essa necessidade interna tem que ter uma ascendência sobre todas as coisas que a gente faça. Né? E aí não só o profissional, mas todos os campos da vida, acho que vão se encaixando, né, ou se alinhando dentro de um propósito maior. Bom, mas como é que a gente desenvolve as aptidões para fazer isso? Né? Como a gente está falando aqui, é uma luta, né? Essas coisas não são simples, a gente muitas vezes toma vários tombos, né, nessa prática, mas o que a gente pode oferecer é o que a gente vem aprendendo com a logosofia, e a forma de tomar contato com esses conceitos, como eu falei faz uns momentinhos atrás, a gente está organizando uns workshops todo começo de mês, e os próximos começam no dia 5 de maio. Tá? E são workshops bem interessantes, é 1 hora toda quarta-feira, que tem esses temas aqui, olha só que temas interessantes. A primeira quarta-feira, no dia 5, vida e destino. Conceitos que regem a vida. Que conceitos que regem a vida? Tinha um pessoal falando aqui sobre realização, né? Então, a gente pode ter conceitos de realização diferentes, mas eles vão acabar regendo a forma como eu vivo. Né? Depois, no dia 12, mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. Dia 19, o caminho da evolução consciente. E a gente vai ver o que eu posso querer levar nesse caminho e o que não vai ser permitido, né? Que eu vou ter que deixar antes de entrar nesse caminho. Né? Então, é um curso gratuito. Eu vou pedir para a Gláucia, para facilitar aqui, colocar para a gente um link que vai permitir com que você, clicando aí, já garanta a sua vaga para esse curso e possa se aproximar um pouco mais dessa metodologia que a Logosofia oferece para fazer esse alinhamento, né, entre o que acontece fora e o que acontece dentro da gente. Tá bom? Espero que tenha sido agradável para vocês, útil, e que possam seguir esse caminho de investigação e de, como eu falei antes, né, reaproximar essas duas naturezas que, em geral, andam muito separadas. Tá bem? Um grande abraço a vocês, boa tarde, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Boa tarde, obrigado. Falou, Rafa. Boa tarde. Tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal.